O Ministério da Saúde confirmou hoje o registro de 3 casos suspeitos do novo coronavírus em 3 estados e elevou a classificação de risco do Brasil para o nível de perigo iminente. Vamos ao vivo a Brasília falar com a Cláudia Bontempo, ela tem os detalhes. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, de manhã, o Ministério da Saúde já havia anunciado que trata como suspeita o caso da estudante de 22 anos em Belo Horizonte. Ela esteve em Wuhan, a cidade onde surgiu o vírus, está internada na capital mineira desde ontem e passa bem. No início da noite, o Ministério da Saúde informou que foi notificado de outros 2 casos suspeitos. Além da suspeita de Belo Horizonte, um homem de 40 anos que está em uma área de isolamento na UPA de São Leopoldo, cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Amanhã ele vai passar por novos exames e, se o quadro geral seguir de baixo risco, ele poderá ir para casa, mas seguirá isolado em observação. A terceira suspeita é de Curitiba. O paciente está em observação, isolado em um hospital. O Ministério da Saúde disse o seguinte: os pacientes se enquadraram na atual definição de caso suspeito para o novo coronavírus, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, o paciente apresentou febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório e viajou para a área de transmissão nos últimos 14 dias. Assim, no total, repito, são 3 casos suspeitos da doença, que estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde. A expectativa do Ministério da Saúde é que os resultados dos exames saiam nas próximas 72 horas. Bom, e mais uma informação. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai reunir e convocar todos os secretários de saúde do Brasil para discutir, todos os secretários estaduais, para discutir aqui em Brasília, na semana que vem, no dia 6 de fevereiro, estratégias de um plano de contingência caso o surto chegue ao Brasil. Bom, mais cedo, o Ministério da Saúde, ele elevou a classificação de risco do coronavírus no Brasil. Veja a reportagem. O reconhecimento pelo Ministério da Saúde, ainda hoje pela manhã, da suspeita de Belo Horizonte, fez o Brasil passar de nível 1 de alerta para nível 2 de perigo iminente. O nível 3, o mais elevado de emergência em saúde pública de importância nacional, só vai ser ativado se algum caso for confirmado. Todo o sistema de saúde está se preparando e se adaptando os instrumentos, adaptando os protocolos clínicos, hospitalares, para poder atender às necessidades que são específicas desse vírus, mas aproveitando todo o legado que nós acumulamos ao longo de décadas em resposta a emergências. O ministro da Saúde disse que o protocolo está alinhado com a Organização Mundial da Saúde. Não é motivo nenhum nesse momento para a gente ter qualquer tipo de pânico, qualquer tipo de situação diferente dessa, mas cautelosos. Nós temos um sistema de vigilância robusto, reconhecidamente robusto, que já passou por esse tipo de situação por 3 momentos de muita intensidade. Nós passamos a SARS, nós passamos a H1N1, que era a influenza, de uma maneira, Zika, enfim, várias, de maneiras muito que o sistema nosso de saúde respondeu muito bem. O ministro falou sobre o caso da criança brasileira que está internada nas Filipinas com suspeita de coronavírus. Segundo ele, não é recomendada a remoção. O paciente deve ser tratado onde está. Mais cedo, perguntado se o Brasil seguiria o exemplo de outros países como o Japão, que estão organizando missões para tirar seus cidadãos de áreas impactadas pelo vírus, o presidente Jair Bolsonaro respondeu se referindo ao caso da criança nas Filipinas. Não seria oportuno retirar de lá, com todo respeito. É o contrário. Agora não vamos colocar em risco aqui, nós aqui, por uma família apenas, tá certo? Em entrevista à Globo News, um brasileiro que está em Wuhan, na China, contou a tensão vivida na província. Nós somos 31 brasileiros em Wuhan, são 6 crianças aqui. Nós temos, sim, um grupo de pessoas que gostaria de ficar em Wuhan, que não sairiam daqui, mas nós temos um grupo de brasileiros que realmente gostariam de deixar a cidade, gostariam de passar por esse período de isolamento no Brasil. As suas famílias estão no Brasil muito preocupadas com eles. O embaixador do Brasil em Pequim disse ao jornal Hora 1 que pelo menos 40 brasileiros estão entre os confinados em Wuhan e que as autoridades chinesas não estão autorizando a retirada dos estrangeiros de lá. A principal
demanda, ou a demanda mais geral que nós temos recebido, é de evacuação, o que nesse momento não é possível fazer, né? A doença não respeita passaporte, não respeita nacionalidade. E as autoridades chinesas, nesse momento, estão, não apenas não estão encorajando, como, ao contrário, não estão facilitando em nada a retirada de pessoas dessa área. Então, é preciso fazer um planejamento para o momento em que seja possível fazer a retirada dessas pessoas de lá. O Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil em Pequim e os consulados gerais brasileiros na China estão acompanhando atentamente os desdobramentos do surto de vírus. Que o governo chinês tem mantido comunicação constante com os representantes diplomáticos e consulares. E, até o momento, não considera organizar a retirada de estrangeiros das áreas, já em situação de isolamento. O governo aumentou a atenção sobre quem desembarca em portos e aeroportos no Brasil e orienta que passageiros que tenham estado em qualquer cidade chinesa nos últimos 14 dias, que sintam dificuldade para respirar ou tenham febre, devem procurar um serviço de saúde imediatamente. O Ministério da Saúde aconselha que viagens para a China só devem ser realizadas em casos de extrema necessidade.